Olá, bem-vindo a este episódio da Ação de Educação da Cronos, em formato de podcast. A Cronos é a associação gestora do Endowment que apoia projetos da USP São Carlos. Se você quiser saber mais, acesse nosso site, que é cronos.org.br. Esta é uma iniciativa com o objetivo de compartilhar com a comunidade da USP São Carlos as possibilidades de captação de recursos para financiar projetos de inovação e de impacto. Desta forma, estamos trazendo neste espaço várias pessoas para falar sobre fontes de financiamento e fomento de todo tipo que se aplicam a projetos universitários. Hoje vamos explorar como projetos da comunidade da USP São Carlos podem acessar recursos da Lei do Bem e da Lei da Informática. Essas leis são poderosas ferramentas para estimular a inovação no Brasil, e a gente vai entender como que elas funcionam e como podem beneficiar a pesquisa acadêmica, tecnológica e os projetos. Quem vai nos ajudar a entender o que são a Lei do Bem e a Lei da Informática e como ter acesso a esse recurso é a Flávia Valdovino e a Ana Martins, ambas da consultoria Galapos, que é focada em M&A, incentivos governamentais e gestão. Oi, Flávia. Oi, Ana, tudo bem? Sejam bem-vindas aí à nossa gravação. Flávia, conta pra gente um pouco sobre o que é a Lei do Bem, um pouco sobre você, por favor. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Flávia, então eu sou gerente tributária na Galapos, que é essa consultoria especializada em fomento à inovação tecnológica. Já estou trabalhando há 11 anos com o benefício da Lei do Bem, então tenho bastante experiência e bastante bagagem nesse caminho. A Lei do Bem, então, ela basicamente, na verdade, principalmente, ela fornece subsídio, então, para as empresas que investam em atividades de pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica, né? Isso é concedido à empresa, então, através da redução do imposto de renda e da contribuição social que essas empresas têm a pagar, tá? Então, de uma forma bem resumida, para uma empresa poder utilizar o benefício da Lei do Bem, ela tem que estar no regime tributário do lucro real, tem que estar apresentando lucro tributável, tem que possuir a certidão negativa em dia e ter iniciativas de projeto de pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. De uma forma bem resumida, é isso. Bacana. E a Lei da Informática, Ana, bem-vinda aí. Se você pudesse apresentar rapidamente, falar um pouco sobre a Lei da Informática, agradeço. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu sou Ana, sou consultora na Galapos já há 7 anos e eu comecei, inclusive, a minha carreira com projetos FINEP, né, de inovação, então venho já nessa trilha de projetos já há bastante tempo. A Lei de Informática, ela é um benefício um pouco diferente da Lei do Bem, né, no sentido que a Lei do Bem dá um desconto de impostos, a Lei de Informática ela dá um crédito para pagamento de impostos, mas ela é limitada para empresas fabricantes de bens de informática. Tá? Bens de informática não é necessariamente computador e mouse, e sim, em termos muito gerais, produtos que tenham algum chip, né, algum microcontrolador dentro dele, né, que armazenem ou processem algum tipo de informação. E a Lei de Informática, ela dá um crédito de 10% a 13% do valor de venda desses bens, que tem que ser habilitados previamente no Ministério. Mas esse crédito ele gera para as empresas uma necessidade de contrapartida que é investimento em P&D. Então as empresas, né, elas ganham esse crédito, mas têm que investir em P&D. E é um processo natural também, porque investindo em P&D elas desenvolvem novos produtos, começam a vender novos produtos e aí então ganham mais crédito. Então é um mecanismo um pouco diferente da Lei do Bem. Entendi. Bacana, hein? Conta pra gente, essas legislações, elas têm sido utilizadas mesmo? É comum fazer projetos com universidade para entrar no enquadramento aí dessas legislações? Ana, se puder começar respondendo essa. Sim, a Lei de Informática, ela exige, a partir de um certo nível de faturamento, a empresa faça convênios com instituições de pesquisa, ciência e tecnologia. Então, a partir do faturamento de 30 milhões de venda desses produtos, a empresa ela é obrigada a fazer investimento. E aí, esse investimento, inclusive, ele é distribuído nas regiões do Brasil. Então, tem um mínimo para investimento em ICTs Norte e Nordeste, e o resto pode ser, então, Sul-Sudeste. Então, para as empresas que têm essa obrigatoriedade, eu vou falar aqui, dar um exemplo,
empresas que têm um faturamento acima de 30 milhões, elas têm que anualmente investir cerca de 430 mil em projetos com instituições. Para as demais empresas que têm um faturamento menor, não é obrigatório, mas elas também podem, né? E algumas empresas, então, usam essa oportunidade para fazer investimentos que completam o seu investimento interno. Então, todo ano tem essa obrigatoriedade de contratação para as empresas que têm um faturamento acima de 30 milhões. Bacana. E na lei do bem? Na lei do bem, Na na Flávia. lei do bem é um pouquinho diferente, né? Não existe essa obrigatoriedade de investimento com universidades e instituições de pesquisa, mas é uma possibilidade dentro das empresas beneficiárias, né? Hoje o que a gente enxerga, infelizmente, é uma não utilização tão recorrente desse tipo de parceria, mas é bem importante destacar que a empresa ela pode sim, né, contar com o apoio de universidades na execução do projeto de pesquisa, inclusive na possibilidade, né, de contratar universidades. A empresa ainda pode compartilhar não só o risco tecnológico, como a propriedade intelectual também desses projetos. Então, existe essa previsibilidade de poder contratar as universidades e a universidade poder colher também um pouco dos frutos do resultado desse projeto que é feito em parceria. Interessante. Ô Flávia, aproveitando, quantos por cento do gasto de P&D pode ser abatido pela empresa que tem o benefício fiscal aí por utilizar a lei do bem? Essa é uma ótima pergunta, porque, assim, na verdade, a lei do bem, ela possibilita uma recuperação para a empresa de 20% a até 34% do valor que ela investe em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Mas essa recuperação fiscal, ela vai estar sempre limitada ao lucro tributável que a empresa tem. Então, dependendo de algumas situações, a empresa pode, inclusive, zerar a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social quando ela faz a exclusão, né, adicional lá no livro de apuração do lucro real, desse percentual que vai de 60% até 100% do valor que ela investiu em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, para fazer uma explicação breve, né, esse investimento que ela faz em projetos de P&D, ele já é uma despesa dedutível para fins de resultado dessa empresa. Com o benefício da lei do bem, ela tem a possibilidade de excluir 60% até 100% do valor que ela despendeu. Então, ela já está utilizando a dedutibilidade dessa despesa para reduzir o seu resultado e ainda tem a possibilidade de recuperar, né, de 20% até 34% do valor que ela despendeu com esses investimentos como um desconto nas guias de imposto de renda e de contribuição social. São bastante percentuais, mas assim, de uma maneira bem lógica, né? Se a empresa investe em atividades de pesquisa e desenvolvimento, ela consegue recuperar de 20% até 34%. Então, ela deixa de pagar imposto e esse valor que ela deixa de pagar imposto, ela pode e deve utilizar em atividades internas ou externas de pesquisa e desenvolvimento para fomentar cada vez mais essa inovação, cada vez mais a iniciativa de projetos, sejam internos ou em parceria, para buscar sempre essa inovação, estar sempre competitiva aí no mercado com novas tecnologias. Entendi. E na lei da informática, Ana? Na lei de informática, a gente não consegue fazer uma relação tão direta, né, do investimento de P&D, mas assim, usando em termos gerais, tá? Essa empresa que eu dei de exemplo, que fatura 30 milhões nos produtos da lei de informática, ela ganha um crédito de 10% a 13%, mais ou menos, para pagar outros impostos, mas aí ela fica obrigada a investir 1,2 milhão em P&D. Então, a partir do fato, o P&D é a base para que ela gere o crédito, sem investimento em P&D, seja interno ou externo, a empresa não tem direito ao crédito, é uma obrigatoriedade, mas o valor do crédito não é determinado necessariamente pelo investimento, e sim ele é limitado pelo percentual de faturamento. Então, neste caso, a empresa investe 1,2 milhão em P&D e ela ganha de 13,5 a 4,5 milhões em crédito depois, para usar nos próximos 5 anos. Entendi. E dentro desse projeto de P&D, ou esses projetos que estão ali por trás para poder, para que a empresa receba o benefício, né? Que tipo de gasto que pode ser considerado dentro desses projetos, né? Como é que funciona isso na lei do bem, Flávia? Então, o maior recurso que é utilizado dentro desses projetos de pesquisa e desenvolvimento vem das pessoas, né?
é o conhecimento das pessoas. Então, a gente tem ali a parte de recursos humanos, que pode ser interno ou externo, tem a parte de serviços contratados, e aí podem entrar empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, inventor independente, e aí temos a oportunidade de contratação de universidades e instituições de pesquisa. E a gente tem também, de alguns gastos mais comuns, materiais que sejam utilizados, seja na realização de teste, na fabricação de protótipos, de lote piloto, todos esses gastos realizados internamente dentro do país. Esses são os gastos mais comuns que são atribuídos à Lei do Bem. Para além desses gastos, a gente pode considerar também algum tipo de viagem, gasto com viagem, cujo objetivo seja diretamente ligado à pesquisa ou ao desenvolvimento experimental desse projeto que a gente está trabalhando, e tem a possibilidade também de utilizar capacitação dos recursos humanos, então treinamentos, cursos que tenham um viés mais voltado para a área de desenvolvimento de projeto, elas são tipos de investimentos aí que a gente pode considerar dentro da base da Lei do Bem. Interessante. Só esclarecendo, por exemplo, quando você falou de recursos humanos externos, você está falando que poderia ser contratado, mesmo que não fosse assim, uma contratação da universidade, você pode contratar a pessoa, o pesquisador, o aluno, como se fosse uma espécie de bolsa. Então, como que funciona, né? Geralmente a empresa faz esse convênio, essa parceria com a universidade, aí eles fazem um contrato. Dentro deste contrato, então, está previsto tanto a execução de um ou mais projetos de pesquisa e desenvolvimento, e a empresa passa a fornecer este valor de forma mensal, trimestral, conforme combinado ali, às vezes também combinado de acordo com as etapas de entrega de cada projeto. E a universidade vai fazer a utilização desse recurso para pagar ali as bolsas, então, para os universitários que estão atuando, se eventualmente precisar cobrir algum gasto com material, né, que seja utilizado também ali para fins de execução da pesquisa, né, isso pode ser utilizado também. E aí, como que acontece geralmente essa contrapartida, né? A universidade emite uma nota fiscal, né, para a empresa faz o pagamento do recurso, mas aí o pagamento da bolsa, a concessão ali dos benefícios, enfim, é de gestão da universidade com os universitários, né? A empresa faz o repasse do valor através desse contrato e dessa nota fiscal. Tá, entendi. Aproveitando aqui, essa relação ela é com universidades assim de forma ampla, né? Tanto faz particular, pública e tudo. Como é que você vê isso sendo aplicado nessa, né, nessa diferença entre universidade particular e pública? Você vê alguma coisa nesse sentido? Então, como eu comentei, na Lei do Bem, a gente não tem, assim, infelizmente, muita recorrência de projeto feito em parceria, né? É mais comum a gente perceber isso quando a empresa beneficiária da Lei do Bem, ela também usa o benefício da Lei de Informática. Isso é uma situação que é muito possível, tá? A empresa, acabei não comentando no início ali, eu falei de uma forma mais geral, das empresas que estão no lucro real e que investem em projetos de P&D. O benefício da Lei do Bem ele é um benefício transversal. Qualquer empresa que se enquadre nos requisitos que eu comentei pode utilizar a Lei do Bem. É um pouco diferente da Lei de Informática, que é um benefício um pouco mais setorial, né, para as empresas ali, então, que desenvolvem produtos com técnica digital, né? Então, voltando ao que eu estava comentando, a empresa que usa a Lei de Informática, se ela tiver enquadrada no lucro real, ela também pode usar a Lei do Bem. E aí, nesse cenário, a gente costuma ver muito mais parceria com a universidade quando essas empresas também são beneficiárias da Lei de Informática, tá? E aí, sim, a Ana comentou anteriormente, possivelmente vai explicar um pouco melhor agora sobre essa questão de obrigatoriedade de percentuais destinados à universidade pública e à universidade privada, mas para a Lei do Bem é independente, não existe uma obrigatoriedade, uma necessidade. A empresa ela pode optar se ela vai contratar fazer essa parceria, então, com a universidade pública ou com a universidade privada. É independente, desde que para fins de desenvolvimento do projeto, o que vale muito mais é a capacitação desse profissional e o quanto que ele pode agregar no desenvolvimento do projeto que está sendo realizado, independentemente se ele estiver cada em uma universidade pública ou em uma universidade privada. Perfeito, obrigado. Ana,
Essa parte aí dos gastos que são aceitáveis aí dentro do projeto de P&D que se enquadra na lei de informática. Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim. É diferente da lei do bem, onde a universidade ela entra como um serviço contratado, né? Ou seja, ela vai emitir uma nota fiscal, um recibo do recurso recebido, e aí ela gasta conforme o plano de trabalho. Na lei de informática, a prestação de contas ela é aberta por rúbrica, né? Então, na hora que se assina ali o convênio, né, o plano de trabalho, qualquer aditivo, a gente tem que levar em consideração as rúbricas permitidas, porque depois a instituição presta contas dentro do sistema do ministério, onde a empresa contratada vai prestar contas também desse recurso. Então, a prestação de contas da ICT ou da universidade é associada à empresa diretamente. Então, aí a gente tem que respeitar as rubricas enquadradas, que é RH, materiais, pode comprar equipamentos, viagens, e tem também uma rúbrica de outros correlatos, ou custo incorrido, que aí são despesas da universidade, por exemplo, né? Então, despesas administrativas, tudo isso pode estar incluso, né, limitado a um percentual ali do valor. Importante que para os projetos de lei de informática e contratação de universidade via lei do bem, não tem um edital de aprovação, não tem uma avaliação prévia, né? Por isso que é importante na hora que as empresas e as universidades do ICT fecham um contrato, que tudo que esteja ali no escopo do projeto e também nos gastos previstos esteja de acordo com o que está previsto na legislação, para que depois, na hora da prestação de contas, já esteja tudo de acordo e não tenha ali nenhum gasto que não seja permitido. Entendi. Então, aproveitando aqui, como que professores e alunos podem iniciar parceria com empresas beneficiadas pela lei do bem ou a lei da informática? Flávia, se você puder começar respondendo essa? Claro. Então, assim, geralmente a gente vê, né, as empresas fazendo esse caminho, né, buscando nas universidades o conhecimento, que às vezes ela não tem dentro da empresa, até porque o pessoal que está na universidade está cada vez mais inserido nesse mundo de inovação e estudando novas tecnologias. É muito mais comum que as empresas procurem as universidades. Mas o oposto pode acontecer e na minha visão, deve acontecer. Eu sei que nas universidades públicas, geralmente, né, os estudantes eles passam mais tempo dentro da universidade e às vezes acabam não tendo, muito tempo para se dedicar a fazer um estágio ou estar inserido dentro do mercado de trabalho, né, em empresas especificamente. Mas quando há essa possibilidade, é muito bacana do universitário trazer, né, ter conhecimento primeiro do que é a lei do bem, do que é a lei de informática, como que as empresas, podem se beneficiar disso, e trazer essa ideia de parceria, né, dos universitários, então da universidade com, as empresas, porque as empresas elas tendem a utilizar recurso interno, né, pensar naquela tecnologia e naquele conhecimento que ela tem dentro de casa. Mas como eu comentei, tem muito conhecimento novo ali, pessoal que está trabalhando diariamente vendo, né, essas novas tecnologias e pensando em possibilidades que às vezes a empresa não tem essa visibilidade, né. Então, quando tem a oportunidade, é muito bacana que o universitário também troque ideia, converse com colegas, converse com empresas, assim, que ele, tenha contato, para estimular um pouco mais esse relacionamento e se aproximar um pouco mais, né. Porque nessa relação, na parceria entre a universidade e a empresa, os 2 lados vão ganhar, né. A empresa vai aumentar os seus investimentos e, consequentemente, vai poder, recuperar mais em imposto de renda e contribuição social, falando da lei do bem, e a universidade, em contrapartida, vai estar fornecendo, pessoas para atuarem nesses projetos de pesquisa e desenvolvimento e vai estar recebendo recurso para financiar esse tipo de inovação, de investimento, então, que está acontecendo. Bacana. Como é que é? Tem essa mesma visão, Ana, assim, de dá para ser proativo pela universidade para chegar nas empresas com, com, essa, com esse conhecimento da lei de informática? Sim, eu acredito que nesse caso a relação é bem mais institucional, assim, até porque tem a obrigatoriedade. Inclusive, a gente escuta muito dos clientes que eles têm dificuldade em achar universidades para fazer parcerias. Então, a gente vê que as empresas elas fazem, às vezes, convênios com universidades já de muito tempo, né? Já têm relações sólidas, assim, então renovam projetos anualmente, encontrando uma universidade que eles entendem que desenvolve o projeto conforme o desejado e depois também consegue prestar contas, geralmente eles seguem por muito tempo, né? Então, dado que a obrigação é anual, né? Eu acho que uma vez assegurada
esse contato, né, também abre a possibilidade dentro da instituição, com esse recurso, contratar novas pessoas, né, também expandir a área de pesquisa e atuação ali. Então, acho que é muito importante que as instituições também divulguem e se profissionalizem também no sentido do âmbito da lei de informática, porque tem muitas instituições que já são mais tradicionais e conseguem garantir, né, e, enfim, indicação de professores, tem, às vezes um diretor de uma empresa conhece alguém, vai para alguma convenção, né, e a partir disso inicia o contato, mas é bastante institucional, assim, das próprias ICTs e universidades divulgarem esse serviço e também a informação de quais empresas, por exemplo, utiliza a lei de informática é uma informação pública, né, ela está no site do Ministério. Então, também é possível buscar quais empresas ali, tentar um contato, alguma coisa assim. Tem já no Brasil também empresas que fazem especialmente essa relação, essa busca de projetos, e se tem empresa, a gente tem um parceiro nosso, que é a Sustentec, que tem justamente esse papel, né? Eles conhecem 80, 100 instituições do Brasil, conversam com os nossos clientes, aí o cliente diz, olha, eu preciso de um projeto para desenvolvimento de um software assim, ou testar um hardware assim, ou fazer uma certificação dessa forma, e aí eles já entendem o escopo que cada ICT é especializado, e a partir disso eles, então, fazem orçamento com as universidades, com as instituições, para ver qual atende, as empresas contratam. Já tem um nicho, assim, né? Já tem se buscado nos últimos... Esse é um movimento mais recente, assim, de formalizar, né, e deixar mais claro também os caminhos, né? E aí tem esse parceiro intermediador, assim, eu entendo que não é uma relação natural, né, as empresas conversarem com as universidades, infelizmente, e aí, nesse sentido, os institutos, né, as fundações, né, e aí precisa desse intermediador pelo lado da empresa para buscar ainda, né, esse é o cenário atual. Entendi. Você falou dessa relação mais institucional, né, e que isso vai vamos dizer, desdobrando até chegar no projeto ali, né? Mas quais são essas etapas, assim, para que um projeto acadêmico ali se torne elegível para financiamento pela lei? Assim, como é que você descreveria isso, assim, com um pouco mais de detalhe? Assim, como não tem a pré-aprovação, né, não é um edital para o qual tenha submeter um projeto, né, eu acho que tem a parte inicial de contrato e negociação de escopo, né, eu acho que, diferente de outros editais onde já tem o escopo dado, já tem algumas limitações de prazo, etc., a lei de informática, ela permite que a empresa invista ao longo do ano, então não é obrigatório que invista em janeiro, geralmente até dezembro, né, então chega agora no final do ano, está acabando o tempo, né, tem muita empresa atrás de contrato para fechar agora até 31 de dezembro. Mas, geralmente, tem um contato inicial, a empresa explica o escopo, né, que ela precisa, qual é o contrato ali, qual é o recurso disponível, porque também como ela tem um valor mínimo, né, é obrigatório por lei, e esse valor também é distribuído em instituições públicas, privadas, Norte, Nordeste e demais regiões, dependendo de onde está localizada a instituição, tem um recurso menor ou maior. Por exemplo, ela pode investir 430 mil numa instituição Norte-Nordeste pública, né? Mas se for uma instituição privada do Sul-Sudeste, esse valor é mais ou menos a metade. Então, também tem essa questão de negociar escopo e também a ICT, né? Apresentar o que ela consegue entregar. A partir disso, então, se cria um plano de trabalho, né? E, enfim, se assina e se determina as etapas de entrega, né? Quais são as macroetapas das atividades executadas e, principalmente, a época de prestação de contas, né? Dentro do relatório de lei de informática, a prestação de contas é super importante, porque tem um manual de auditoria, enfim, então tem que atender também a legislação lá na frente. Então, onde eu entendo é que essa parte de contratação tem que estar muito bem claro, né, para a empresa e para a universidade o que é esperado de entregas para cada uma dessas etapas, e é permitido aditivos se o projeto teve alguma mudança significativa ao longo do ano, não tem problema, não é o que a gente precisa pedir aprovação, não tem remanejamento de rúbrica, a gente só precisa apresentar o que foi feito, e o que foi feito tem que atender os manuais e a legislação. Então, tem essa flexibilidade, mas, ao mesmo tempo, o formato de prestação de contas é mais restrito. Então, comparado com outros tipos de fomento, outros editais, de fundações estaduais, ele é muito mais flexível, né? E permite contratação de várias outras rúbricas, como equipamentos e outras coisas, né? Então, tem vantagens e desvantagens nesse processo, mas eu acho que a parte negocial ali de entendimento de escopo tem que ter uma relação muito, muito aberta entre a instituição e a empresa, porque, no final das contas, a empresa também é responsável pelo que foi apresentado pela ICT, porque se não for aprovado esse projeto lá no final, a empresa que fica devendo para o governo, né? Entre aspas. Então, é mais flexível nesse aspecto. Interessante. Como é que é essa jornada aí
No caso da lei do bem, Flávio, assim, quais são as etapas que você diria para chegar, né, nessa situação de relacionamento aí entre a corporação e os projetos da universidade, no caso da lei do bem? Perfeito, na verdade é muito similar à questão da lei de informática. A diferença é que, como na lei do bem não existe essa obrigatoriedade mínima, a empresa ela fica mais aberta, é mais flexível que ela possa optar por contratar então essa universidade. Aí vai muito, né, de a empresa entender o quão essencial é ter esse recurso externo, né, e como que a universidade pode auxiliá-la, né, nesse desenvolvimento e trazer, então, mais ganho de qualidade, mais ganho de performance, então, no desenvolvimento desse projeto, né. É justamente isso, a empresa entender o que que ela precisa, saber aonde qual instituição que ela pode procurar, e o que que ela pode contar em termos de apoio, né, da realização desse projeto, como que a universidade, enfim, vai poder ajudar então, e combinar da mesma forma que na lei de informática aí, o que que se espera de cada etapa do projeto. Porque, na verdade, na lei do bem, acho que assim como na lei de informática, o projeto vai ser da empresa, né. Eles podem fazer essa relação de parceria, podem colher também resultados do projeto, mas é um projeto majoritariamente da empresa. Então é necessário que a empresa deixe muito claro quais são as etapas de desenvolvimento, aonde que a universidade pode apoiar, não que vá se limitar somente a isso, mas é uma etapa de negociação, assim, que é muito necessária ser realizada para que a empresa saiba o que está contratando e para que a universidade também saiba o que precisa entregar dentro, do escopo ali do projeto e dentro de cada etapa de desenvolvimento também. Interessante Complementando isso. isso, Quer falar, Ana? eu queria só complementar essa fala da Flávia, que tanto a lei do bem quanto a lei de informática, elas trabalham por ano base. Então, às vezes um projeto acadêmico, enfim, ele pode quebrar o ano, né, ele pode seguir, vale o tempo do projeto, mas para fins de lei do bem e lei de informática, a prestação de contas é por ano base. Então, muitas vezes um projeto que segue por um ano e meio, ele pode ter até 3 prestações de contas, dependendo do período de corte que se faz. Então, é importante também deixar claro em que momento se presta contas, né, e até que ponto se pode aditivar e estender o prazo, né. A gente vê que, em termos práticos, às vezes, a empresa precisa que seja gasto esse dinheiro para poder comprovar, e aí, por algum problema ali na universidade ou no projeto, tem esse atraso, e esses são os maiores complicadores, né, que a gente vê quando não se consegue manter, né, o prazo original acordado, as etapas ali, o escopo inicial, e aí tem algum atraso. Aditivos são possíveis, tá, pode, adicionar mais recurso ao projeto, não é questão, mas, né, o que que é feito em cada ano base, isso tem que ficar muito bem claro ali na hora do planejamento do projeto, em que momento a ICT presta contas, porque a gente tem prazo também para entrega desses relatórios anualmente, né. A empresa encerra um projeto em dezembro, a gente tem que prestar contas até julho de tudo que foi feito de janeiro a dezembro do ano anterior. Então tem essa rigidez nesse sentido, né. Interessante, a gente até vamos depois falar um pouquinho mais sobre essas documentações, esses padrões, mas só queria, finalizar aqui essa parte do processo, do critério, achei um ponto importante essa de que o projeto é da corporação, é da empresa, né, e está buscando a universidade, seja na lei do bem, seja na lei da informática, está buscando a universidade para, de alguma forma, complementar ou trabalhar dentro desse projeto, que é da corporação. O que nessa arquitetura, né, o que que, poderia dizer que, vamos dizer assim, além dos recursos chegarem para a universidade, o que que é outras questões que a universidade pode esperar nessa relação? Porque, para não parecer que quem dita o jogo completamente é a corporação. Como é que funciona esse equilíbrio, né, dentro dos projetos? Ou isso varia de projeto a projeto? Como é que vocês veem isso? Boa pergunta. O que que acontece, né, na verdade a gente comenta ali que o projeto é da empresa, porque sim, a empresa vai ser o agente que vai despender então o recurso, que vai planejar, né, e vai encomendar, digamos assim, a execução, a realização de um projeto, e ela vai porque ela vai chegar e vai explicar para a universidade: "Bom, eu gostaria que vocês fizessem, né, então, ou trabalhassem no desenvolvimento, nos ajudassem a pensar numa solução que fizesse isso, 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 para linkar com o novo produto que eu desejo, colocar no mercado, né, dentro do meu portfólio, ou melhorar algum produto que já existe, né, também dentro do que a empresa já realiza. E aí, claro, né, a empresa, como ela vai ser o agente financeiro responsável, né, pelo recurso,
é mais comum que a empresa explique, né, o que ela precisa que seja realizado. Mas não se limita a ser somente isso, né? Como eu comentei, né? Às vezes a empresa não tem essa vivência tão diária como o universitário tem, como a universidade tem de contato com novas tecnologias, e pode acontecer de a pessoa, o pesquisador que está trabalhando nesse projeto, trazer novas ideias que mudem um pouco, né, esse direcionamento inicial do projeto e que tragam uma vantagem tecnológica muito maior do que era esperado pela empresa. Então, assim, não é verdade a premissa de que a universidade tem que simplesmente realizar aquilo que a empresa determina, né? Via de regra, a empresa vai dizer o que ela espera, mas é uma relação muito aberta para que a universidade contribua, né? E acho que esse é o ponto principal e mais interessante da parceria, né? É poder ouvir, acolher, né? Coletar do time que está ele estudando, né? Com muito mais recorrência, o que pode ser aprimorado dentro desse projeto, né? E como a Ana comentou, é possível fazer aditivo, é possível a gente fazer adendo ali, modificando um pouco do que foi escopado inicialmente, desde que a gente consiga trazer vantagens tecnológicas e justificar o porquê que essa alteração está acontecendo, né? Inclusive, a atividade de pesquisa e desenvolvimento ela é muito mais relacionada a isso, né? A tentativa e erro. Muito se tenta até chegar no resultado que se espera, seja pelo lado da universidade, seja pelo lado da empresa. E é isso que a lei do bem e a lei da informática vão estimular, que haja esse risco tecnológico, que haja esse esforço de ambas as partes, universidade ou empresa, em tentar chegar naquela solução que está se propondo. Então, às vezes, vai se distanciar, né, do escopo inicial por um problema técnico que aconteceu, ou às vezes vai se distanciar um pouco porque pode acontecer de a empresa trazer uma sugestão e daqui a pouco a universidade vir com uma ideia completamente diferente e que vai ser muito mais vantajosa para o desenvolvimento daquele projeto do que o que a empresa pensava inicialmente, né? Então, não é basicamente a empresa manda e a universidade faz, não funciona assim, tá? Tem que haver Entendi. essa troca de ambos os lados. Legal. Você quer complementar com algumas? Sim. Inclusive, quando a gente tem clientes novos, por exemplo, que não tinham obrigatoriedade de investir em CT e elas passam a ter, o meu discurso sempre é: aproveita essa oportunidade para contratar especialistas, né, e pensar fora da caixa. Então, é o momento da empresa investir em pesquisa que não é necessariamente voltada para um produto agora, né, ou para algo que vai entrar na linha de produção, um ajuste que seria uma engenharia rotineira, e sim pesquisa mesmo, porque muitas vezes internamente dentro da empresa se faz processos mais de engenharia, processos mais básicos, né, e em contato com a universidade tem a possibilidade de pensar fora da caixa. Eu digo, pensa um projeto que está engavetado, que vocês internamente não têm pessoas para executar, mas aí tem a possibilidade de contratar um doutor, uma equipe de pesquisadores, associar, fazer, pensar o que está sendo discutido no mundo com relação a processos mais avançados, assim, que ainda estão em fase experimental, pode usar equipamentos que tem dentro da universidade. Então, é a chance da empresa também abrir, né, a mente e não pensar tanto em mercado imediatamente, né, e sim ter essa relação, usar a universidade como uma tecnologia de ponta mesmo, né, e contratar. Então, a instituição também, dependendo da instituição, consegue, com esse recurso, contratar pessoas específicas, né, cria-se um centro ali, um hub, né, e aí o ciclo é virtuoso, né, nessa interação universidade-empresa, que eu acho que é um fator primordial, assim, falando em termos de Brasil, né, que essa relação melhore, porque ela é vantajosa para os dois lados, né, para a universidade, que daí tem recursos, consegue também empregar pesquisadores, né, despender, ter recurso disponível para investimento em inovação, que inovação é risco, né, é experimentar, é ver, vai dar certo, vai dar errado, né, e aí ter essa parceria com as empresas para que depois toda essa inovação ela chegue no mercado de alguma forma, né, isso pensando em termos de lei de informática, vai ser um produto vendido e fabricado no Brasil, então é tecnologia nacional, né, eu gosto muito da lei de informática porque ela pensa nesse ciclo de investimento nacional, né, fazer o recurso interno girar, a empresa ganha desconto em imposto, mas isso se reflete em contratação, né, de engenheiros, de outros profissionais, de pesquisadores, de pessoas com doutorado, né, compra de equipamentos. Então, as leis estão aqui, né, para fomentar a pesquisa e desenvolvimento nacional, né, é muito maior, né, do que a prestação de contas ou aquele contrato em si, né. Sim, mas e aí nesse ponto só da prestação de contas,
Como é que funciona assim em termos de instância pública, né, que olha isso, que faz essa, né, análise se está ou não está enquadrado nas características ali da lei, né? Quais caminhos ali, existem documentos padronizados? Como é que funciona isso no caso da lei da informática, Ana, assim? E depois, Flávia, se puder continuar aí na lei do bem. Sim. Em termos de lei de informática, uma das coisas mais complicadas é justamente a prestação de contas, tá? Porque a lei de informática, ela tem manual de auditoria, né? Todos os projetos para essas empresas que fazem convênio, eles são auditados depois. Então, existem critérios para enquadramento de projetos, tá? E essa prestação de contas, ela é feita via um sistema, esse sistema tem campos obrigatórios. Então, para que as instituições consigam prestar contas de um projeto que seja depois aprovado, né, pelas instâncias de análise, que é o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, a empresa tem que, né, já ter um relatório no formato adequado, que tem os campos, vai ter que ter preenchimento, as atividades vão ter que ser muito bem detalhadas, né, o equipamento lá vai ter que ter a nota, valor, etc, etc, né, e depois tudo isso avaliado dentro da lei de informática pelo próprio Ministério, né, a gente tem a etapa de auditoria, que a empresa contrata uma auditoria externa que vai avaliar os projetos. E para os projetos externos, né, que são essas instituições, valem as mesmas regras dos projetos internos. Então, tem que ter um desafio tecnológico, né, tem que ter documentação das etapas, e tem que ser, claro, dentro da lei de informática, no escopo ali da lei, mas pode ser projeto de produto ou processo, tá? Não é limitado. Mas em termos de prestação de contas, ela é avaliada primeiro pela auditoria e depois pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem um órgão ali de avaliação de projetos internamente, mas isso demora um tempo, tá? Em termos de lei de informática, a gente tem um delay de 3 a 4 anos, né, para avaliação. Então, algo que a gente submeteu agora em julho de 24 vai ser avaliado provavelmente em 28, 29, tá? Então, aí, quando vier a contestação, por isso tem que estar muito bem documentado, porque caso venha algum questionamento, né, de algum gasto, a empresa tem que se defender, e no caso, quem defende é a empresa. Ela vai buscar informações junto à ICT, mas a obrigatoriedade de defender o projeto no fim é da empresa, né? Entendi. Como é que funciona isso na lei do bem, Flávia? Em termos de lei do bem, é muito similar ao que a Ana trouxe para a lei de informática. A única diferença é que a empresa não precisa contratar a auditoria, né? Hoje, toda a parte de avaliação técnica dos projetos ela é feita pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e também tem um pouco desse delay, né, que a Ana comentou que acontece em leis de informática também. Então, os projetos que a gente submete agora vão ser avaliados aí pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em 2 ou 3 anos, né? E tem um formulário específico que é o Form PID, né, que a empresa também precisa trazer informações a respeito de um breve objetivo do projeto, traçar, dizer as principais, a principal ou as principais inovações tecnológicas que esse projeto pretende alcançar com seu desenvolvimento, quais são os riscos, né, os desafios técnicos, aquelas incertezas tecnológicas que a empresa tem ou que vai encontrar aí ao longo desse desenvolvimento. E um termo muito peculiar que o Ministério utiliza para as etapas que a Ana comentou ali da documentação é metodologia, né? A gente sabe que no meio universitário, metodologia é um pouquinho diferente o conceito, né? Mas para a lei do bem, a metodologia nada mais é do que descrever, né, as etapas de desenvolvimento do projeto, contar como e o que foi feito e como foi feito, né, por cada um dos integrantes nesse desenvolvimento, cada uma das etapas e qual que é o resultado, né, dessas etapas. Então, para a lei do bem, precisa ter, né, atividades de pesquisa e desenvolvimento, e o que vai caracterizar o PID é justamente o risco tecnológico. A Ana usou um termo ali, que é a engenharia rotineira, né? Esse é um critério, inclusive, que desenquadra projeto de lei do bem, né? Se o Ministério identifica que a empresa está fazendo mais do mesmo, então está trabalhando ali em resolução de barreiras, desafios os quais ela já conhece, e ela já sabe como resolver, não existe risco tecnológico atribuído, né? O risco tecnológico é justamente essa incerteza a respeito do que está sendo desenvolvido, do que está sendo realizado. Se eu sei o que vai acontecer, se eu sei qual é o resultado final dessa etapa, eu não tenho risco tecnológico, logo eu não aciono, né, um dos gatilhos para a lei do bem, que é um projeto que resulte em inovação tecnológica. E essa inovação ela pode ser um novo produto, um novo processo, um novo serviço, ou então uma melhoria incremental. E essa melhoria incremental nada mais é do que vantagens tecnológicas comparativamente àquilo que eu já tinha dentro da empresa. Então, para a lei do bem, a gente precisa de 2 critérios, basicamente: inovação tecnológica e risco técnico-científico, né? Risco tecnológico. O projeto precisa acionar esses 2 gatilhos para ser um projeto elegível para fins de lei do bem.
Quem faz a avaliação, então, é o Ministério da Ciência e Tecnologia com relação a esses aspectos qualitativos, né? E quem fica, né, com a parte de fiscalizar a parte dos valores, os números, né? E a questão de contabilização, e normas internas é a Receita Federal. Então, pode acontecer, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia tem esse delay aí de 4 anos para avaliar o Fórum PID, mas a Receita Federal não. A Receita Federal ela tem um prazo prescricional de 5 anos, mas a partir do momento que a empresa entrega a sua ECF, né, entrega as suas declarações mensais ali de prestação de contas, já a Receita Federal identifica que está havendo investimento em projetos de pesquisa e desenvolvimento e já acende um alerta de, opa, a empresa está contabilizando isso de forma correta, está usando até o limite que ela pode, né? Lembra que eu comentei lá no início, né? O limite para a lei do bem é o lucro tributável da empresa. Ela não pode usar esse benefício da lei do bem se ela tiver prejuízo fiscal, por exemplo. Então, se eventualmente a Receita Federal constata que dentro de uma ECF tem uma informação de prejuízo fiscal naquele exercício e, ao mesmo tempo, tem uma exclusão fiscal gerada pelo benefício da lei do bem, já se acende um alerta para ela vir e perguntar para a empresa, né, o que está acontecendo e pedir, então, complementação dessas informações. E um ponto que a Ana trouxe que é muito importante também é justamente isso, né? Ao longo do desenvolvimento, deixar muito claro, muito bem documentado tudo o que está acontecendo, todos os dispêndios que são relacionados ao desenvolvimento desse projeto, porque se eventualmente acontecer de o Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Receita Federal fazer algum questionamento para além do que consta no Fórum PID, que é o formulário da Lei do Bem, ou no RDA, que é o formulário da Lei de Informática, a empresa e a instituição conseguirem explicar e justificar o que foi realizado. Né? Porque uma coisa é a gente voltar e explicar, né, um desenvolvimento que aconteceu no ano passado. Outra coisa é a gente voltar e tentar explicar, justificar algo que aconteceu há 4 anos atrás. Então, essa etapa de guardar essa documentação e, mais do que isso, explicar muito bem o que foi realizado em cada etapa, qual que foi o resultado de cada atividade que foi realizada, quais foram os principais problemas, como que seja a empresa, seja a universidade, investiu seu tempo e seu recurso, né, para resolver aquele problema que ela enfrentou e guardar evidências disso é muito rico, né, e vai contribuir muito para que a empresa e a universidade possam prestar contas, então, no futuro. Por que, assim, na visão de vocês, de repente as empresas, né, o mercado não usa tanto essas legislações para se aproximar das ICTs, universidades, enfim? É dificuldade, é desconhecimento? Como é que vocês avaliam isso? Flávia, se quiser dar continuidade. Perfeito. É um processo um pouco burocrático essa prestação de contas, e isso pode, de uma certa forma, dificultar um pouco esse acesso das universidades às empresas, né? As empresas, elas já estão mais acostumadas ali, no caso da Lei do Bem, a usar o recurso interno, então talvez por um desconhecimento e saber que tem universidades e o que o pessoal está estudando, o que o pessoal está fazendo, dificulta um pouco dela acessar, né, esse recurso. Em contrapartida, na lei de informática, depois a Ana comenta um pouco mais, tem ali essa necessidade de fazer esse investimento, mas como ela mesma disse, né, já existe um ritual, né, uma cultura de, bom, deu certo com essa universidade, vou seguir fazendo sempre com essa universidade, e acaba não ampliando um pouco, né, as possibilidades, indo atrás de outras parcerias para além daquelas que ela já tem, né. E tem aí, né, também, né, a possibilidade a gente já tem um parceiro que faz isso, mas acho que tem a possibilidade de outras entidades fazerem o mesmo trabalho, que é aproximar as empresas das universidades para que as empresas possam contar também com um pouco desse recurso que vem das instituições de pesquisas e faculdades. Ana? Ana. Na lei de informática, no geral, eu acredito que o principal problema é o processo de prestação de contas, tá? Porque ele está associado à definição de escopo, né, lá no início. Então, se isso não está bem definido quais são os entregáveis do projeto e período, né, isso pode gerar um complicador. E o formato do relatório, que é muito específico, assim. Então, a gente tem visto que quando vem um relatório fora do formato, sempre se a instituição não está familiarizada com o modelo, toda essa parte de adaptação do relatório que vocês têm, porque é muito normal para cada, enfim, edital, cada instituição tem um formato específico, e muitas vezes as instituições de pesquisa das universidades não têm familiaridade com
o formato de prestação de contas de lei de informática, e aí a prestação de contas acaba se tornando um processo de meses, assim, a gente tem que prestar contas em julho, lá em abril a gente já começa a falar com as instituições, às vezes o tempo de resposta, né, acaba sendo mais lento, a gente vê que instituições que têm uma fundação associada, onde tem uma pessoa dedicada à prestação de contas, funciona melhor, instituições onde às vezes o professor está responsável por fazer as prestações de contas, acaba sendo mais complicado o processo, porque o professor ele é especializado na pesquisa, né? E a lei de informática tem esse formulário, né, específico. Então, é muito mais a questão burocrática que atrapalha do que eu acho que o entregável ou a qualidade do projeto desenvolvido, E né? Então, nesse sentido, no caso a gente também tem esse parceiro. Desculpa, no caso assim, do que existe na prática, né? Tem referências de ações que estão dando certo nessa aproximação. Vocês comentaram sobre parceiros especializados, né? Mas assim, outras coisas que vêm à cabeça de repente e que estão dando certo, que vocês veem. Tem esse parceiro que o que tem dado certo no geral para as universidades que não estão familiarizadas com o processo de lei de informática especificamente, é uma consultoria em processo de lei de informática, tá? Esse parceiro nós também fazemos, né? No sentido da gente apoiar a instituição, a gente acompanha ali, a gente ajuda a preencher o relatório de prestação de contas, a gente revisa projeto, né? Então, pelo menos para que tenha esse aprendizado inicial, que alguém dentro da instituição se aproprie, né, dessas regras e cria ali internamente um processo de prestação de contas em lei de informática. Porque, de fato, os manuais, tem um manual de auditoria que tem os critérios, mas o sistema, por exemplo, ele só abre uma vez por ano. Então, não tem a instituição que não está acostumada com o sistema não tem como se antecipar. O sistema abre em maio, né? Então, teria maio a junho ali para definir. Então, muitas vezes precisa de alguém, uma consultoria especializada. Isso que a gente tem visto que tem trazido melhores resultados nesse processo de lei de informática. Entendi. Então tem instituições, vamos dizer assim, que já estão se capacitando para isso. Eu não sei, sinceramente, na USP São Carlos, imagino que já deva ter também bastante conhecimento nesse sentido. Aqui a gente está só querendo explorar, né? Essa é uma capacidade, é um conhecimento que se a universidade tem, ela ajuda, né? Sim, é uma vantagem muito grande, sim. Tá bom. Flávia, tem algum exemplo que você traz de sucesso aí de uso de lei do bem nessa relação com os ICTs, universidades? Sim, trouxe aqui, elenquei alguns exemplos, os dois que me vêm na cabeça que são mais frescos, assim, é a questão da automação residencial, né? Então, nessa era de tecnologia e Alexas, né, há um tempo atrás, há alguns bons anos atrás, eu me recordo de ter visto um projeto de automação residencial que possibilitava, né, a pessoa estar saindo do trabalho, aí coloca ali no aplicativo, bom, quero chegar em casa, quero o ar-condicionado ligado, funcionando, quero a luz mais baixa, quero meu cafezinho passado. Então, assim, a empresa desenvolvia os dispositivos internos para fazer isso e contava, né, com o apoio da universidade para pensar nessa inteligência, né? Então, um exemplo que eu gosto, assim, porque eu vi isso há muito tempo atrás e hoje já é uma coisa muito mais comum, né? Mas há 10, 11 anos atrás, para mim, quando eu escutei isso pela primeira vez, achei, assim, sensacional, né? E um outro caso que me marcou bastante é a questão de reconhecimento facial. Então, a gente tem alguns clientes que trabalham com portaria virtual, né, portaria remota, e aí você conseguir fazer esse reconhecimento facial ali e liberar a entrada da pessoa através disso, para mim também foi algo muito, muito bacana, de ver justamente assim, a empresa pensando no desenvolvimento do seu produto e contar com conhecimento externo para agregar tecnologias e pensar, de repente, de uma solução um pouco diferente daquilo que eles tinham previsto inicialmente. E aí pensar que contar com a ajuda e com o apoio dos universitários pode fazer o projeto tomar um novo rumo e esse novo rumo ser muito mais de sucesso do que a ideia inicial pensada. Então, esses dois exemplos que eu me lembro assim são os mais marcantes. Legal, você lembra de algum que vale a pena compartilhar para a gente finalizar? Sim, eu acho que, em termos gerais, toda a parte que nem a Flávia comentou, de inteligência artificial, né, agora bots para atendimento, a parte de dados em nuvem tem sido tá sendo bem procurado pelas empresas, mas só para não trazer um exemplo de software, né, tem um cliente nosso que tem um projeto de desenvolvimento de hardware para no-break, que eles precisam fazer um no-break mais estreito, né, para encaixar, enfim, lá na aplicação que eles precisam, e eles contrataram uma instituição para fazer todos os testes de hardware, o tipo de material utilizado, teste de resistência térmica, enfim, como ele reage aos componentes,
tudo isso pensando no hardware ali, e porque muitas vezes esse tipo de equipamento para teste dentro da empresa não tem. Então, instituições que têm esses equipamentos para teste também têm projetos bem legais. Esse do hardware em torre, no break em torre, um que eu me recordo que teve bons resultados também, né? Foi muita tentativa e erro, foi um projeto que acabou sendo muito mais longo do que o nosso cliente esperava, mas foi natural do processo, né? E hoje ele tem esse produto em mercado já sendo vendido com essa tecnologia desenvolvida em parceria com a instituição. É legal saber dos cases, dá uma esperança de que é possível, de estar acontecendo. A questão é conseguir ampliar, né? Bom, mensagens finais, deixar a palavra e passar a palavra para você, Ana, para fazer qualquer mensagem que você achar relevante aí para a comunidade da USP São Carlos, né? Todo mundo que está nos escutando, nos assistindo, né? Quais as reflexões aí que você deixa para esse pessoal? A minha reflexão seria mais no sentido de fomentar, não parceria público-privada necessariamente, mas, né, esse sistema de desenvolvimento e pesquisa brasileiro, assim, porque tem muita empresa fazendo pesquisa, tem muita universidade fazendo pesquisa, e eu acho que a maior potencial que a gente tem é se todo mundo começar a se conversar e começar a desenvolver parcerias nesse sentido, porque pensando em termos de tecnologia, né, indústria é o que vai trazer maior profissionalização, mais vagas para profissionais capacitados. Eu acho que é um ciclo virtuoso, que nem eu falei antes. Então, acho que a lei do bem e a lei de informática são instrumentos de fomento para que, né, se fortaleça a parceria entre as empresas e a universidade, onde está sendo feito, né, muita pesquisa interessante, e daí que tudo se converta no futuro em tecnologia nacional e mercado, enfim, vantagens competitivas para o Brasil. Então, acho que o meu recado principal é esse, né? A gente usar esses instrumentos como uma oportunidade para integrar todos os agentes que estão pensando em tecnologia e desenvolvimento dentro do Brasil e inovação, né, depois. Flávia, sua mensagem final, por favor. De minha parte aqui, então, é fazer com que as pessoas que estão nos ouvindo aí desperte um pouco da curiosidade delas e que elas possam entender o quão relevante é para o nosso país e para o desenvolvimento da nossa tecnologia. Essas pessoas que estão estudando, que estão descobrindo novos eventos, novos fenômenos aí, que elas busquem um pouco mais conhecer sobre os benefícios fiscais e que possam se aproximar aí, né, das empresas também e trazer essa vantagem que essa mão de obra extremamente qualificada que vem das universidades e o quanto que esse conhecimento que eles têm pode agregar, seja aí no desenvolvimento de novos produtos, de novos processos, e também, né, estreitando essas relações aí com as empresas. Muito obrigado aí, Flávia e Ana, por compartilhar os conhecimentos, insights aí sobre a lei do bem, lei da informática. Eu tenho certeza de que nossos ouvintes aqui saíram com uma visão mais clara, valiosa sobre como eles podem acessar esse recurso. Para quem está nos ouvindo, não esqueça aí de curtir, de compartilhar o episódio. Lembrando que vocês encontram muito mais do conteúdo dessa iniciativa lá no nosso site da cronos.org.br. Né? Até a próxima. Obrigado.